Nossa criminal dessa semana, a gente vai trazer aqui um dos casos que são menos complexos até agora de ter sido resolvido. De fato, foi um crime muito fácil de ser resolvido, porém evidencia um argumento que desprotege a comunidade LGBT, em especial as trans, e causa revolta, indignação e mostra que a justiça, ela às vezes não está do lado da vítima. No dia 11 de outubro de 2014, uma moça chamada Jennifer Loud e sua amiga, ambos mulheres trans, decidiram passar a noite em uma boate na cidade de Olongapo, lá nas Filipinas. Porém, elas não imaginariam que esse seria o último dia de vida da Jennifer, porque ela viria a ser assassinada algumas horas depois. Nesse dia, a Jennifer, ela conheceu... Ai, meu Deus... Naquela noite, o soldado da Marinha dos Estados Unidos, Joseph Scott Pemberton, tinha 19 anos e encontrou ali naquela boate a Jennifer e a amiga dela. Após algum tempo conversando e algumas bebidas, o Joseph e a Jennifer decidiram em comum acordo de que queriam fazer algo a mais. Então eles saíram da boate, ela e a amiga dela, junto com ele e um outro amigo dele, e eles foram para um hotel próximo ali da balada. Porém, 30 minutos após eles entrarem dentro do quarto de motel, o Joseph é visto pelas câmeras de segurança saindo de uma forma muito em pânico, atravessando ali o corredor do quarto onde ele estava e deixando a porta aberta. Alguns minutos depois, as pessoas do motel e a amiga dela, da Jennifer, encontraram a Jennifer, a cabeça dela mergulhada na privada, com sinais de estrangulamento, e ela estava vestida apenas da cintura para baixo. E rapidamente a polícia foi acionada e a polícia forense coletou as evidências, todas as mostras do crime, e foram encontrados 3 preservativos. Desses 3 preservativos, eles foram enviados para a equipe forense dos Estados Unidos, da Marinha, para que eles também contribuíssem com a investigação, e eles encontraram nesses 3 preservativos marcas digitais do Joseph, e em um deles a amostra de sêmen dentro do preservativo. E também foi coletado um pouco de amostra de sêmen que estava presente ali na área do ânus da vítima. E todas essas amostras de sêmen realmente batiam com o DNA do Joseph. Como haviam testemunhas, havia câmera, registro de segurança e também todas as evidências ali de DNA que foram coletadas, não tinha como negar a inocência do Joseph. E durante o julgamento dele, que começou em 2015, os advogados dele usaram como argumento um argumento que não tem explicação, que em inglês se chama Gay Panic Defense, que é quando, traduzindo, seria defesa por pânico de gay, que é basicamente uma reação que um homem hétero pode ter ao ter relações com uma pessoa do mesmo gênero. Então, o homem hétero pode desenvolver ali um ataque de pânico e vir cometer algum delito. E esse delito que ele vier a cometer, ele não pode ser imputado como um homicídio doloso, com a intenção, porque é uma reação natural do corpo humano. Essa lei, ela existe, ela é usada em alguns estados dos Estados Unidos e em alguns países, inclusive, no caso, as Filipinas. E, infelizmente, a corte lá das Filipinas aceitou essa justificativa, essa defesa, e isso obviamente gerou revolta ali das instituições, das organizações que protegem os LGBTs e também dos direitos das pessoas trans. E durante o protesto, a imprensa não pôde acompanhar esse caso, houve uma comoção ali popular, e todo esse julgamento foi feito de forma muito rápida, porque há um acordo de cooperação entre os Estados Unidos, entre a logística militar dos Estados Unidos com as Filipinas. É por isso que
esse soldado estava ali, porque os Estados Unidos manda alguns militares para fazer um tipo de treinamento nas Filipinas. É uma troca de experiências militares entre os dois países. E calhou que ele estava ali, o navio dele estava ali ancorado já fazia uns dias, e era por isso que ele estava ali naquela área, né? Naquele dia, naquela noite, ele estava ali de folga. Como o julgamento não foi aberto ao público, todos os depoimentos e toda a história de tudo que foi narrado durante os dias de julgamento foram feitos através da declaração tanto da família da Jennifer quanto da parte de defesa do Joseph. Tem um detalhe que eu não acho que seja importante nessa história, porque nada justifica uma pessoa tirar a vida de outra pessoa, e também pelo fato de eu não ter certeza realmente se esse detalhe era verdadeiro. Alguns jornais que registraram que estavam acompanhando esse crime na época, falavam que a Jennifer era garota de programa. Ela de fato ela era noiva de um alemão, e eu não queria dar ênfase a esse detalhe, porque, infelizmente, as mulheres trans, elas sofrem muito desse estigma de que, ela é trans ou ela é travesti, ela obrigatoriamente tem que já é associada com prostituição. Então, das matérias que eu li, eu não consegui pegar ali evidências de que realmente ela trabalhava com esse tipo de serviço ou não. E, como eu falei, trabalhando ou não, não justificaria ter cometido esse crime. Então, por isso que eu acho que é um detalhe que não é relevante para essa história toda. Esse julgamento, ele só se deu de forma tão rápida justamente pelo fato de haver esse intercâmbio, essa cooperação entre Estados Unidos e Filipinas. E durante esse intercâmbio, esse projeto, foi estipulado que todo possível crime ou desavença que possa ocorrer entre os dois países, esse processo precisa ser julgado no período de 1 ano, porque senão seria expirado. Então, por isso que esse processo ele foi julgado, foi coletado num tempo recorde. De acordo com a família da Jennifer, os advogados do Joseph sugeriram pagar à família dela uma quantia de 460 mil dólares para que eles concordassem em diminuir a pena do Joseph. E a mãe dela, através dos advogados, recusou essa oferta, dizendo na época que nem por $1 milhão, $1 milhão de pesos, ela trocaria a vida da filha dela pela justiça que a filha dela merecia. A imprensa local confrontou os advogados do Joseph com relação a essa informação de que havia ali sido oferecido dinheiro para a família da Jennifer, e os advogados negaram que houve qualquer tipo de oferta de dinheiro para que a família aceitasse que o Joseph recebesse uma pena menor. E naquele mesmo ano, 2015, o Joseph recebeu a pena dele, e o júri e o juiz decidiram que ele receberia 12 anos de prisão, mas essa prisão ela seria feita dentro do navio onde ele estava ali trabalhando, o navio que estava sendo ancorado, que não era de fato uma prisão, né? Então ele teria que ficar ali 12 anos dentro daquele navio, porque era um acordo ali entre os países, gente. E além de ficar em prisão ali naquele navio por 12 anos, ele teria que pagar ali com vários custos, que deu um total de mais de 1 milhão de pesos, que é a moeda lá das Filipinas. E esse 1 milhão de pesos era referente à despesa com advogados, à despesa do enterro da Jennifer e todo esse custo que esse processo causou para a família, e inclusive uma indenização para a mãe dela. Na época, após a sentença dele, ele chegou a emitir um pedido de desculpa para a família da Jennifer, porque ele não tinha a intenção de matá-la. Ai, meu Deus, é revoltante isso. E no ano de 2016, os advogados entraram com uma ação para que ele reduzisse a pena dele
e pudesse cumprir essa pena nos Estados Unidos e ser julgado pelas leis de lá dos Estados Unidos. Quando esse caso estava sendo ali discutido na mídia e amplamente divulgado pela imprensa, o presidente da época, que viria a ser o atual presidente da época, Rodrigo Duterte, sempre afirmou que ele não relaxaria a sentença e não deixaria que o Joseph fosse deportado para os Estados Unidos para cumprir a pena lá. Porém, esse discurso mudou nesse ano de 2020 e a gente não sabe o que aconteceu, que o presidente Rodrigo Duterte, ele perdoou esse crime cometido por esse rapaz. Com a perdão dele, ele pôde voltar para os Estados Unidos com a promessa de que ele fosse julgado lá nos Estados Unidos. Então, no dia 23 de setembro de 2020, esse ano, ele foi expulso, né, deportado das Filipinas, e agora a gente espera que ele pague, né, a justiça pelo crime que ele cometeu. Eu encontrei uma frase muito impactante da mãe dela, que quando saiu essa decisão do perdão do presidente, ela falou assim, que ele pode não ter cometido nenhum crime mais aqui, porque ele recebeu o perdão do presidente, mas ele será para sempre um assassino. Isso me deixa assim bem impactado. E isso, claro, com certeza as organizações do meio LGBT e trans, com certeza já estavam muito indignadas de toda essa forma desse processo e de toda a pena que foi imputada para ele, que realmente foi uma pena muito branda para o que ele fez. E quando o presidente decidiu relaxar a penalidade dele e perdoar essa grave ofensa que ele fez contra uma pessoa das Filipinas, as ONGs começaram a entrar com vários protestos, tanto ONGs da Filipina quanto em outros países ali próximo da Filipina, porque isso iria contra, né, os direitos humanitários, o que realmente faz todo sentido, gente. O curioso é que esse caso, ele é o segundo caso criminal que ocorreu durante o começo desse projeto de intercâmbio entre os militares das Filipinas e dos Estados Unidos. E uma coisa que gerou ainda mais protesto foi a declaração dos advogados do Joseph, falando que eles estavam muito felizes com essa decisão de ele poder de voltar para os Estados Unidos e poder cumprir a sentença lá, ser julgado pelas leis de lá. Ele pedia desculpa, perdão, pelo que ele fez para a família, né, pela dor que ele causou, que realmente, só pelo fato dos advogados terem sido insensíveis ao ponto de se sentirem felizes, né, eles falaram que eles estavam muito felizes com a decisão, prova claramente a falta de moral que esse caso foi tratado. E desde então, as Filipinas, as ONGs que cuidam das causas trans nas Filipinas, elas estão lutando para que essa lei e esse argumento mude, porque primeiro que as pessoas trans não necessariamente são pessoas gays. No caso da Jennifer, ela era uma mulher trans e hétero, pelo que deu a entender, né, por todo o processo. Então, não faz sentido eles usarem como argumento esse argumento, dizer que foi pânico por contato com um gay, porque Jennifer não era gay, primeiro ela era trans. E devido a toda essa repercussão que o caso tomou e esse desfecho, o caso em si foi muito fácil, como vocês puderam ver, tipo, não teve muito mistério e muita reviravolta. E o que causou realmente, o que deu repercussão e fôlego para esse assunto não morrer, foi justamente essa virada aí de ele poder voltar para os Estados Unidos e terminar a pena dele lá. Em 2018, um dos advogados da Jennifer começou a fazer um documentário e de fato esse documentário foi lançado. Eu tentei ver esse documentário e aqui no YouTube só tem o trailer. Eu vi lá no site desse documentário que ele ainda está em exibição em algumas salas de cinema pelo mundo. E infelizmente, se você conseguir encontrar, você pode até deixar aqui no comentário, porque eu não consegui achar esse documentário inteiro, na íntegra, para assistir. Eu só consegui encontrar o trailer. Infelizmente, a situação nas Filipinas é uma situação muito escandalosa com a gestão desse presidente. A gente vê aí nas notícias, se vocês pegarem nos jornais, notícias da Ásia, especificamente Filipinas, a gente vê
todos os escândalos e todas as acusações contra os direitos humanos que o presidente das Filipinas está enfrentando, porque de fato ele não está governando para proteger as pessoas, ele está governando ali para outros interesses, inclusive, e talvez eu traga no futuro outros crimes, entre aspas, que o presidente das Filipinas está sendo acusado contra os direitos humanos. As Filipinas têm ali um histórico muito triste de crimes contra a exploração sexual infantil e, no caso, as drogas também. E esses dois tipos de crimes são os crimes chaves que estão aí tornando a Filipinas um país tão emblemático e tão problemático em relação à administração de um presidente como seu país. E a minha conclusão com isso todo é que, infelizmente, a gente que faz parte dessa comunidade LGBT, QI+, que seja, a gente não tem justiça no mundo, infelizmente não tem, então a gente precisa saber para onde, quando você viaja, né, para onde que você vai, e você precisa saber o que você pode fazer e no que você é amparado como pessoa LGBT. Infelizmente a gente tem muitos países em que, se a pessoa descobre que você é trans, ou descobre que você tem relações homossexuais, você pode ser preso e pegar a prisão perpétua, ou então pegar ali uma pena de morte, principalmente nos países islâmicos. Então a minha dica, infelizmente, é para que vocês, né, a gente no caso, a gente sempre se atente para essas regras e para saber como o país trata os LGBTs, né? No caso haja algum crime. A gente, com certeza, que quando a gente vai viajar ou morar fora, a gente não pensa, a gente não quer estar ali envolvido em um crime. Mas, infelizmente, o mundo, ele não é um mar de rosas. Acontecem muitas coisas imprevisíveis e a gente precisa pensar em todas as coisas possíveis, né? Porque, infelizmente, essas coisas, esses fatos acontecem. Apesar de ter sido um caso, do ponto de vista técnico, ter sido, entre aspas, simples, fácil de ser resolvido, mas aí evidenciou pra gente uma coisa muito triste, que é essa coisa da falta de proteção contra nós, né, LGBT, e esse argumento que eu até então desconhecia. Quando eu li isso, eu fui estudar sobre esse argumento, eu fiquei realmente chocado. Eu não sabia que alguns países, não muitos países, aceitam esse tipo de argumento. E nos Estados Unidos, alguns estados aceitam, não é em todo o país. E agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa casa. Se você ficou assim, então, acho que vocês puderam ver pela minha cara, tão indignado quanto eu, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, claro, né, deixa aquela curtida. E se você for mais bacanudo ainda, você compartilha esse vídeo, tá bom? Eu vou nessa, gente, que não tenho o que falar não, gente. Tá bom? Obrigado. E eu vejo você no próximo Asa Criminal, porque você sabe, mexeu com asiático, mexeu comigo.